Benefício ou prejuízo do álcool antes de dormir? É um sedativo ou um hipnótico que melhora o sono? Ou, pelo contrário, é um estimulante, como dizem os bebedores de sono curto e inquieto? Ainda hoje, muitas discussões acontecem sobre este assunto, inclusive no ambiente profissional. Alguns dizem que, literalmente, qualquer dose, sabe, como uma gota de nicotina mata um cavalo, então uma gota de álcool, no final das contas, mata um homem. Outros médicos, especialmente cardiologistas, dizem que uma pequena dose de álcool tem um efeito preventivo em pacientes com doenças cardíacas e vasculares. Vamos descobrir tudo isso. E se você assistir ao vídeo até o final, descobrirá qual dose de álcool é relativamente segura se consumida por um adulto saudável e pode ter um efeito realmente calmante e até sonífero até certo ponto. Sou Roman Buzunov, médico sonologista, professor e doutor em ciências médicas. E há mais de 30 anos me dedico ao diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. Então, é claro, em grandes doses é óbvio que o álcool é veneno e consumir álcool de maneira irresponsável é absolutamente imprudente e até perigoso. Mas, ao mesmo tempo, sabe, muitas vezes nos meus vídeos, quando falo sobre este ou aquele método de prevenção e tratamento da insônia, algumas abordagens cognitivo-comportamentais, técnicas anti-stress, exercícios físicos ou até mesmo medicamentos, tais comentários aparecem. Doutor, o que quer dizer? Tome 100, 200, 300 gramas antes de dormir para um sono notável. Não precisa contar histórias, isso é tudo, por assim dizer, não precisamos disso. O álcool ajuda maravilhosamente. Embora haja outra situação, quando literalmente recentemente, por exemplo, uma jovem relativamente jovem veio até mim, um pouco mais de 30, e ela com repulsa contou que bebe uma garrafa de vinho antes de dormir, porque não consegue dormir sem isso. Ela percebe que, se não beber, ficará acordada a noite toda. Apesar da minha insônia, algo precisa ser feito. Afinal, estou me embriagando e caminhando para o alcoolismo. Em geral, ela estava certa, na verdade. Portanto, se estamos falando de usar álcool diretamente para tratar distúrbios do sono, isso definitivamente não é o caso. Mas se ainda estamos falando de uma dose calmante, uma dose relaxante, apenas uma dose que permite para diminuir o estresse e possibilitar um sono melhor, essas doses existem. Falarei mais sobre elas mais tarde. Mas agora eu quero discutir tal coisa, especialmente quando os oponentes do álcool dizem que qualquer gota de álcool é extremamente prejudicial. Escute, é interessante, podemos consumir kvass? Então, o kvass contém de 0 a 1 inteiro 5% de álcool. Ou seja, se uma pessoa beber 1 litro de kvass, ela estará consumindo efetivamente 15 ml de álcool puro e o kvass é permitido até para crianças. Mas se uma pessoa beber 1 litro de kvass assim e depois dirigir e um policial o parar e pedir para soprar no bafômetro, ele vai acusar porque o álcool já estará presente no sangue. Isso é razão bastante para caçar a habilitação dela. Além disso, eu diria que há álcool no intestino produzido por bactérias. Nós temos nosso microbioma, que não apenas produz serotonina e melatonina, mas também álcool em certa medida. Além disso, em pequenas doses, ele está presente em quase todas as pessoas, mas há uma espécie de alcoolização endógena, se posso dizer assim, quando bactérias patogénicas, especialmente clostrídeos, começam a se desenvolver no intestino e a produzir ativamente álcool, especialmente se a pessoa consome muitos alimentos ricos em carboidratos. Ou seja, começa a fermentação. E essa fermentação ocorre no intestino, assim como ocorre em garrafas onde o vinho é fermentado. E até eu tenho um trabalho assim aqui. Xin Yuan, do Instituto de Pequim, se interessou por um paciente que não consumia álcool, mas consumia muitos carboidratos. A concentração de etanol no sangue era aproximadamente 40 mg por litro, equivalente a 0,4 por mil. Na verdade, isso é um estágio de embriaguez, já bastante significativo. Mas acontece que foram os próprios lipídios em seu corpo que produziram esse álcool e ele não consumiu nada parecido. Além disso, e o kefir? Até 5% da concentração de álcool é encontrada no kefir comum. Ou seja, tecnicamente, se uma pessoa beber 1 litro de kefir, isso equivale a 5 ml de álcool puro
e o kefir, até é mostrado para jovens. Sim, portanto, dizer que qualquer gota mata, respectivamente, uma pessoa, não é possível. Mas é claro que qualquer medicamento pode se tornar veneno se usado em doses excessivas. Além disso, se o próprio corpo de uma pessoa produz álcool e a pessoa o consome adicionalmente, pode-se sobredosar, por assim dizer, o álcool interno e externo e ficar efetivamente bêbado mesmo com pequenas doses de álcool. Mas isso já depende de cada pessoa. O que mais precisa ser dito, claro? Por que mencionei doses seguras em indivíduos saudáveis? Por exemplo, um paciente com apneia do sono. E eu consulto pacientes assim com bastante frequência, porque uma das minhas principais áreas é o diagnóstico e tratamento do ronco e apneia. Então, em pessoas obesas que sofrem de apneia e abusam do álcool, o risco de complicações é muito alto. Bem, vou explicar o mecanismo. O etanol, em primeiro lugar, aumenta a atividade cerebral e reduz o tônus muscular, e as vias respiratórias colapsam mais rapidamente, e as paradas duram mais tempo, porque o cérebro não se importa se a pessoa está respirando ou não. E existem estudos que mostram que beber 2 ml de vodka tomados por uma pessoa antes de dormir pesando 70 kg duplica a intensidade da apneia do sono. E o próximo problema que pode surgir é o refluxo. Durante o sono, o cérebro tem pior controle sobre o nosso corpo. Além disso, se durante o sono tivermos esforços respiratórios expressivos, ou seja, tentamos respirar, o estômago se contrai e ocorre um refluxo do conteúdo gástrico. Em geral, durante o vômito, que é comum em crianças e adultos, as crianças pulam frequentemente, o centro respiratório é ativado. Mas se o cérebro está sob a influência do álcool, há uma parada respiratória, falta oxigênio e o cérebro acorda, não entende completamente o que está acontecendo, ele envia um comando para inspirar no momento do vômito. Basta 0,40 ml de conteúdo gástrico para entrar na traqueia brônquica, ocorre um laringoespasmo expresso. A pessoa acorda, porém não consegue respirar, e isso pode persistir por alguns segundos ou até dezenas de segundos. A pessoa pode desmaiar pensando que está morrendo. Aliás, após isso, muitas pessoas começam a ir ao médico e até param de beber álcool em grandes quantidades, porque realmente a pessoa pensa que poderia ter morrido. Mas isso é realmente assim. Porque se 20 ml de conteúdo gástrico entrarem na traqueia, os brônquios se fecham e é isso. Uma morte quase instantânea e inesperada. Morte, na verdade, por asfixia com suas próprias massas gordurosas. É sabido que alcoólatras têm refluxos, principalmente durante o sono, e também podem ocorrer mortes súbitas enquanto dormem. Portanto, é claro, é estritamente proibido para pacientes com ronco com apneia grave consumir álcool, mas isso se aplica também a pacientes, por exemplo, com as mesmas doenças hepáticas graves, mesmo que estejam relacionadas, por exemplo, não com álcool, mas com hepatite. Se uma pessoa consome uma certa quantidade de álcool e o fígado metaboliza o álcool, então, consequentemente, a probabilidade de desenvolver cirrose é significativamente maior. Bem, eu não vou falar aqui, digamos, sobre doenças, não é o tema da nossa conversa. Em geral, mais uma vez, se não estamos falando de doenças agora, estamos falando sobre uma pessoa saudável. Eu te disse que no final vou te contar qual pode ser a dose de álcool. Mas talvez eu diga isso antes. Lembre-se, eu disse que os pacientes reagem tão ativamente que querem consumir álcool. E ainda assim, minha tarefa não é explicar às pessoas que isso é prejudicial o suficiente. Além disso, eu implemento programas de terapia cognitivo-comportamental para insônia, que sem qualquer álcool simplesmente envolve o indivíduo em técnicas específicas para aumentar a resistência ao stress, mudanças de vida e assim por diante, lidando com distúrbios do sono sem tomar quaisquer equivalentes químicos, digamos, que acalmam o cérebro. Mas vamos à dose. Então, se uma pessoa é saudável o suficiente, de 10 a 20 ml de álcool puro, na verdade, isso equivale a cerca de 100 a 50 gramas de vinho seco. Isso é meio litro de cerveja ou cerca de 40 ml de álcool forte. Essa é a dose que, em um adulto saudável, dificilmente causará efeitos colaterais sérios, mas ao mesmo tempo proporcionará um resultado calmante e relaxante. Mas é o mesmo com medicamentos, com sedativos. Se o uso é situacional, digamos 6 a 8 vezes por mês, isso minimiza o risco de desenvolver dependência psicológica e física de sedativos.
Se alguém começa a usá-los regularmente, acaba desenvolvendo o uso constante, dependência psicológica, em seguida física e a necessidade de aumentar as doses. E explicamos aos pacientes que 6 a 8 doses, no máximo 10 doses por mês, é o limite que não pode ser ultrapassado, porque a partir daí você pode rapidamente se tornar dependente de sedativos. E se dizemos que, de uma forma ou de outra, uma pessoa usa álcool como um calmante, relaxante ou até mesmo um sedativo, bem, é quase o mesmo princípio. Em primeiro lugar, são doses pequenas, minimamente eficazes e, como com os medicamentos, em segundo lugar, são as mesmas, digamos, 8 doses por mês. Essa é uma situação que dificilmente causará doenças graves e dificilmente causará dependência psíquica e física em uma pessoa, o desenvolvimento do alcoolismo. Mas quero enfatizar novamente que, provavelmente, apenas seguir as regras básicas de higiene, sono, estilo de vida é melhor do que, digamos, consumir álcool para adormecer mais rápido. Desejo a todos uma boa noite de sono e, se possível, sem álcool.